Nem toda guerra começa por causa de um mal-entendido, mas é justamente isso que acontece em House of the Dragon, o spin-off de Game of Thrones, cuja primeira temporada acabou de ser encerrada na HBO. Pois é, um grande mal-entendido provoca um conflito que fica muito maior, como a gente vê no desfecho dessa primeira temporada, depois de dois dragões indomáveis provocarem uma tragédia ainda maior, que vai colocar dois núcleos da mesma família em conflito, em confronto direto. Nesse vídeo eu quero destacar então o que eu mais gostei e o que eu menos gostei ao longo dos 10 episódios dessa primeira temporada de House of the Dragon. Bora lá comigo? Bom, logo de cara eu quero dizer que eu gostei bastante da primeira temporada de House of the Dragon. Achei um adendo bem divertido dentro desse universo no audiovisual da obra criada pelo George R. R. Martin, né, que a gente tinha conhecido mais popularmente por causa de Game of Thrones, que teve lá suas 8 temporadas, terminando daquele jeito complicado, né, para ser bonzinho aqui com a série, mas que aqui a gente está vendo um contexto diferente, uma obra mais contida, com núcleos mais contidos, não tem aquela quantidade muito grande de subtramas que ocorrem de formas isoladas e que por muitos momentos não se conectam entre si, não. Aqui a coisa é mais centrada, ela é mais focada realmente no conflito que surge dentro da família Targaryen, essa família de nome tão importante dentro do universo do mito de Game of Thrones criado lá pelo George R. R. Martin nos livros, né? E aqui a gente teve a oportunidade realmente de mergulhar nesse momento da história dos Sete Reinos ali, quando surge o conflito que vai levar à guerra civil realmente nos Sete Reinos por conta da disputa de poder pelo Trono de Ferro, né? Naquele momento, a partir do momento em que a gente viu a coroação do Viserys lá, ele já nomeando a própria filha primogênita como sua futura herdeira, né? Herdeira do trono, consequentemente, e aquilo vai provocando uma série de desdobramentos ali ao largo, né, das casas, das famílias nobres que apoiam o reinado dos Targaryen ali, que estão, obviamente, muito amparados também por conta da existência dos dragões, né, esses elementos mitológicos aí que estão presentes nessa obra e que estão mais presentes ainda aqui nesse universo de House of the Dragon, porque é um período da história ali em que eles estão realmente ativos, né, eles existem aos montes ali, estão realmente presentes, aparecem em vários momentos ao longo desses 10 episódios, que inclusive eu quero destacar aqui um momento realmente, alguns momentos, né, que foram realmente muito chamativos ao longo dessa primeira temporada, por conta das escolhas, né, dos efeitos visuais realmente, que souberam valorizar a presença desses personagens tão interessantes e ao mesmo tempo ameaçadores, né, e destruidores também, né, a gente conhece do poder de destruição que eles têm ali também, e que acabam servindo como fonte de sustentação também para a existência dos Targaryen no poder central dos Sete Reinos, né. A gente é introduzido então ao conflito que surge em função disso, né, da questão do Viserys nomear Rhaenyra, sua filha primogênita, né, para ser a futura rainha, o que aquilo provoca nas outras famílias e também como aquilo vai acabar abalando a relação de amizade que ela tem com a Alicent Hightower, que era ali sua confidente durante o período de adolescência e que é uma personagem que também acaba sendo jogada para dentro desse jogo de poder pelo pai, né, pelo Otto Hightower, que era a mão do rei e que acaba manipulando a própria filha, usando a própria filha para que pudesse ter uma chave de acesso realmente ao poder central, ao poder que estava ali estabelecido no Trono de Ferro através do Viserys, que foi um personagem que ganhou muita humanidade, inclusive pela interpretação do Paddy Considine, né? Um ator que realmente trouxe essa humanidade para um personagem que tem uma ocupação, uma função tão mítica ali, né? Afinal, ele é o rei, né? E eu tô falando humanidade não no sentido dele, como ele é preocupado com os súditos, como ele é preocupado com a desigualdade dos Sete Reinos, não é nesse sentido, obviamente. Eu tô falando de uma figura que é muito humana, muito fragilizada, muito manipulável também, e porque mostra em vários momentos ao longo dessa primeira temporada que ele não estava confortável de estar exercendo aquela função, né? Ele estava ali meio que a contragosto, embora, óbvio, o poder o seduzisse, né? A questão de poder ser a principal nome dali do rei, para onde todos eles correriam, todas as pessoas de todas as casas correriam para pedir algum favor, ele estava seduzido também por esse aspecto do poder de ser, né, o rei dos Sete Reinos ali naquele momento. E a gente vê que é uma figura que está o tempo todo fragilizada, também por conta da sua doença, né, que vai literalmente consumindo, né, vai o comendo ao longo do passar dos anos na trajetória dessa primeira temporada. E um cara que está o tempo todo tentando apaziguar os conflitos internos da própria família, né? Que é o ponto fraco dele, né? Ele não consegue realmente separar um do outro, ele está sempre ali disposto a perdoar, né? A fazer vista grossa, porque ele quer realmente trazer ali a harmonia
pro seio da sua família ali, para manter realmente a paz dos 7 reinos que ele consegue durante o seu reinado, né? Não foi um período de conflitos realmente abertos, de guerra, de batalhas. Foi um período realmente de paz que ele conseguiu, apesar de ter pago com a própria saúde, né? Em função disso também, como a gente acaba vendo no desfecho do personagem, né? Que ele está literalmente definhando ali, tá perdendo parte do próprio corpo também por conta da doença que se abateu sobre ele também. E a gente vê então na passagem de tempo, né, que são muitas inclusive, e que eu diria inclusive que é um dos pontos que eu menos gostei nessa primeira temporada, as constantes passagens de tempo muito rápidas, de um episódio para o outro, pulou 5 anos, depois para o próximo episódio pulou mais 10, e aí aquele personagem que era o filho da Alicent com o Viserys e o filho da Rhaenyra lá com o Valerion, de repente já são outros atores, então aí eu já não sei mais quem é quem, qual é o nome de quem. Fiquei meio perdido nesses momentos, nesses saltos aí constantes que a série deu ao longo, principalmente a partir da segunda metade, quando a gente vê as versões mais adultas da Rhaenyra e da Alicent, ali feitas pela Emma Darcy e pela Olivia Cooke, que trouxeram realmente uma outra característica para essas duas personagens, né? Versões mais duras, diria, né? Talvez sobre a natureza da função delas ali dentro daquele jogo todo, né? A Alicent acaba se tornando uma figura que é muito mais seca, né? Ela é muito mais pragmática, né? Ao passo que a Rhaenyra, ela ainda está tentando ali se entender e realmente perceber e compreender qual vai ser o papel que ela vai ter dentro daquele momento histórico da sua própria família ali, em função do poder, da disputa de poder que se estabelece dentro da trama, né? E nesse contexto a gente percebe que as duas acabam sendo manipuladas por esse ou por aquele personagem, né? Essa Rhaenyra acaba sendo manipulada o tempo todo pelo Daemon, que é um personagem, né, feito pelo Matt Smith ali, que já desde o início a gente percebe claramente que ele é um cara que está disposto a qualquer coisa para ter uma chance de estar perto do poder ali central, né? De repente até parece que por falta de oportunidade ele não matou o próprio irmão para poder tomar a coroa para si, né? Mas ele acaba percebendo que ele poderia fazer isso através da aproximação com a sobrinha, né? Ele acaba conseguindo também. Por outro lado, a Alicent também, manipulada antes pelo pai, quando ela se torna rainha, ela também percebe que ela pode manipular, pode usar outras pessoas para obter vantagens, obter informações, como ela acaba fazendo com um dos personagens mais odiosos dessa primeira temporada, que é o Larys Strong, né, que ganhou ali o apelido de famoso membro número 1 do Clube do Pezinho, né, como a gente acabou conhecendo, descobrindo ali da forma como ele se aproximava da rainha e por que ele se aproximava da rainha, para passar informações ali. É um cara que está nos bastidores o tempo todo, armando, né, fofocando, provocando intriga também. Então a gente conhece ele ali também, mas descobre que a Alicent, àquela altura, ela também é capaz de manipular a seu bel prazer. E nesse sentido é curioso, porque é justamente por conta dessa questão toda da manipulação da Alicent que ela acaba ouvindo, interpretando errado a mensagem que ela ouve no leito de morte ali do Viserys, que o conflito todo então explode de vez, né, quando ela acaba nomeando o próprio filho, porque ela entende que o marido queria que o próprio filho fosse nomeado, mas na verdade ele estava fazendo menção ao mito lá das canções de Gelo e Fogo, né, do rei Aegon, né. Por acaso o próprio filho também chamava Aegon, ela entendeu que era ele que tinha que ser nomeado. A gente vê então toda aquela questão da cerimônia no penúltimo episódio da primeira temporada, com ele sendo nomeado ali, e aqui que culmina naquele momento, inclusive, que a Rhaenys tem a chance de acabar com todo o conflito de cara ali, mas a gente não teria mais história, não teria mais série também, né? Quando ela foge ali com o dragão, mata um monte de civil, mas poupa a família real, só para fugir lá para a Pedra do Dragão e avisar a Rhaenyra: olha, eles estão vindo aí, vão pegar você e os seus filhos, né? E aí a gente vê então o ápice disso acontecendo no 10º episódio da primeira temporada, quando a gente vê a morte do Lucerys, o filho da Rhaenyra, naquela batalha, depois daquela batalha aérea ali de dragões, né, que rendeu um momento de ação bem legal também ao longo dessa primeira temporada. Acho que um dos pontos altos ali no que se refere a cenas de ação, inclusive, naquela perseguição aérea ali, entre nuvens de trovões e muita chuva, quando a gente vê o Vhagar matando o dragão ali, aquele dragão menorzinho ali, que estava domado por um dos filhos da Rhaenyra, né, e provocando então o grande momento ali da temporada, quando a gente vê que ela é o ponto final, está estabelecido, foi a linha que separava o conflito para entrar no estágio da guerra civil foi cruzado com a morte do filho dela ali, e que não foi provocado necessariamente pelo Aemond, né? A gente viu
o dragão estava totalmente indomável, né? Os dois dragões estavam totalmente indomáveis e agindo por conta própria ali, apesar de quem os estava montando naquele momento ali. Então, é o conflito sendo armado definitivamente, deixando esse gancho porque a gente vai ver na segunda temporada, né, realmente a guerra civil explodindo entre esses dois núcleos da família Targaryen, com os civis pagando o pato no meio, que é o que sempre acontece, né, também em todo grande conflito armado. Então House of the Dragon teve uma temporada que para mim, apesar dos pesares, desses sobressaltos aí, por conta dessa cronologia zoada que jogava saltos temporais muito grandes e um elenco que ia mudando constantemente, ao passo que outros atores iam permanecendo, não envelheciam jamais, né? Também como foi o próprio caso da Rhaenys Targaryen, que é a mesma atriz desde lá do primeiro episódio, ela não mudou, né? Então, acho que faltou um pouquinho mais de cuidado nesse sentido, sabe? De trazer um pouco mais de equilíbrio na passagem de tempo e a escolha do próprio elenco também, né? O próprio Aemond, que surge no final, já nos últimos 3 episódios, ele é um cara, obviamente, que não tem 16 anos ali, né? Ele tem cara de ter uns 30, né? Tem até um meme rolando aí que brinca com essa questão, né? Porque a gente começa a ter dificuldade de separar quem é quem nesse momento da história, né? Então acho que esse foi um dos pontos fracos também da primeira temporada, mas que apesar dos pesares, termina com um saldo, acho que pra mim, pelo menos, mais positivo do que negativo. Passou de ano e eu vou querer conferir o que eles têm pra nós agendado, ou guardado, reservado, na segunda temporada de House of the Dragon. Mas e você? O que você achou da primeira temporada de House of the Dragon? O que você destacaria aí como pontos altos e pontos baixos desse primeiro ano da série? E o que você espera ver aí na segunda temporada, né? Se você já leu os livros, não adianta falar aí, vai acontecer isso e aquilo, porque eu, como já tinha falado antes, eu não tinha lido os livros, não li os livros que baseiam, que sustentam realmente essa história, então o que eu estou conferindo é o que a série está me mostrando. E eu vou continuar assim até a série ser encerrada de fato. Mas diz aí o que você acha, qual é a sua opinião sobre isso. E claro, né, te agradeço mais uma vez por ter acompanhado um vídeo até o final, se você chegou até aqui. E se por acaso não for inscrito no canal, aproveite agora, se inscreva, acione o sininho para não perder nenhum vídeo novo que a gente publicar por aqui ao longo dos próximos dias. Tá legal? Grande abraço, tchau!